Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. 6 horas mais um minutinho. Hoje é dia 24 de abril e está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com vocês até às 6h30 da tarde. Lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM do seu rádio e também pela internet no site radio.ufg.br. Você pode nos ouvir também pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E hoje pela manhã, uma merendeira que trabalha em um CIMEI de Aparecida de Goiânia ficou ferida após sofrer um acidente com uma panela de pressão. A repórter estagiária Camila Braunas conversou com o Corpo de Bombeiros de Goiás sobre as precauções que devem ser tomadas aí ao se utilizar panelas de pressão. Nós vamos acompanhar essa conversa agora. Uma panela de pressão explodiu hoje pela manhã no Centro de Educação Infantil Benedita Maria Nascimento, no setor Internacional Parque, em Aparecida de Goiânia. Com a explosão, 2 merendeiras ficaram feridas. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Uma delas foi levada para a unidade de pronto atendimento do Buriti Sereno. A outra foi encaminhada para o Hospital Ortopédico Promed com queimaduras de 1º grau e suspeito de fratura. Esse é o segundo acidente com panela de pressão em escolas de Goiás apenas neste mês de abril. O primeiro acidente foi no dia 13. Uma panela de pressão explodiu na Escola Municipal de Educação Integral Retiro do Bosque, também em Aparecida de Goiânia. As vítimas daquele acidente também precisaram ser levadas para o hospital. Nenhuma criança estava presente na hora do ocorrido. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fernando Augusto Caramachi, relatou alguns cuidados que as pessoas devem ter ao utilizar uma panela de pressão. Nós tivemos 2 acidentes num período curto, né? 11 dias atrás nós tivemos uma panela que estourou e agora novamente nós tivemos outro caso. Isso sempre nos traz esse alerta, essa preocupação, né? Para que as pessoas tomem um cuidado redobrado com o manuseio desse material. A panela de pressão não é um utensílio muito utilizado, até fora do Brasil, é uma coisa bem nossa. E há que se tomar alguns cuidados em relação à panela. E as pessoas, às vezes, negligenciam isso. A primeira coisa, e o mais importante, é que a panela seja certificada pelo Inmetro. Não podemos comprar uma panela que não tenha nenhum tipo de certificação. E isso, por si só, já garante uma certa segurança em virtude dos testes que são realizados. Uma outra questão com relação à panela é verificar se a panela está em condições de uso, se ela não está amassada, se a tampa está fechando, se está com um anel de vedação, se aquela válvula de alívio ela está funcionando, se ela não está, por exemplo, entupida. Tudo isso faz com que a panela funcione adequadamente e não haja o risco de explosão. Mas independente de qualquer coisa, é importante que as pessoas não deixem a panela no fogo e abandonem, né, que saibam o tempo de cozimento e que não negligencie essas dicas. O tenente-coronel Fernando Augusto listou para o Jornal das 6 os principais erros na hora de manusear uma panela de pressão. Um é não fechar a panela totalmente, né? Ela fica aberta e quando a pressão aumenta, ela pode abrir. A outra questão é não verificar se está saindo frequentemente aquele assovio da panela. Se por um acaso interromper esse barulhinho, que é bem característico, é necessário que se desligue o fogão e que aguarde um tempo. Uma outra preocupação é quando termina o cozimento. As pessoas querem abrir naquele momento a tampa. Então, tem que esperar esfriar, tem que esperar toda a pressão aliviar para que possa fazer a abertura da tampa. E o anel de vedação também é necessário que se faça uma inspeção visual, verificar se está vedando, se está fechado, se está fechando corretamente. Caso contrário, precisa ser trocado em alguma loja que faça manutenção em panelas de pressão. Segundo o tenente-coronel, a cozinha é uma área perigosa da casa, principalmente para crianças. Evitar que os pequenos fiquem sozinhos nessa ala da casa é importante. Olha, a cozinha é uma área da casa perigosa, sobretudo para crianças. Então, evitar a presença de crianças na cozinha ajuda muito, né? Fritura, a questão de queimaduras é muito comum, porque a criança ela é curiosa. Então, ela, para poder subir ou verificar o que está sendo feito, acaba trazendo um perigo grande. Já aconteceram algumas queimaduras em crianças em virtude dessa situação. A cozinha, uma outra preocupação nossa é o material de limpeza. Algumas pessoas guardam material de limpeza e de fácil acesso. Então é necessário que as pessoas coloquem longe do alcance.
em algum armário mais alto, em algum local onde as crianças não têm acesso, ou se for em algum armário baixo, que esteja trancado ou dificultado o acesso a crianças. A cozinha, a grande preocupação, ela está ligada ao fogão, né? A questão do fogo é muito perigoso e com criança, principalmente nos finais de semana e nos feriados, as crianças acabam procurando algo para fazer, se deparam aí com um ambiente riquíssimo de experiência, o que levam muitas vezes a esses acidentes domésticos. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia esclareceu por nota que não houve nenhum ferimento grave ocasionado pela explosão da panela. A pasta informou ainda que enviou à escola uma equipe do Departamento de Saúde do Servidor da Educação para os encaminhamentos médicos e acompanhamento das servidoras atingidas. Uma equipe de segurança do trabalho e uma equipe de manutenção também estiveram no local para avaliar os danos. Segundo a Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, já está constatado que não houve fratura em nenhuma das funcionárias. Camila Braunos para o Jornal das 6. 6h07 e uma avaliação dos portais da transparência das prefeituras em Goiás, referente ao último semestre, revelou uma diminuição do número de municípios goianos inadimplentes. O relatório elaborado pelo Ministério Público de Goiás, baseado em um estudo do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, aponta que a Prefeitura de Goiânia não disponibiliza informações consideradas importantes. O promotor e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, Bruno Barra Gomes, está conosco aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, ouvintes. Bruno, para começar, como é que é feito esse levantamento? Ele é feito semestralmente? Ele é feito semestralmente, mas acaba que há um atraso ali na compilação das informações. Ele acaba saindo com cerca de 10, 11 meses entre um e outro. Uhum. Então, do último diagnóstico que foi divulgado em maio de 2017 até esse agora, de março de 2018, foram aí 10 meses. Uhum. E sempre que sai esse diagnóstico, o Ministério Público pega essas informações e atua junto aos municípios para que aqueles que estejam inadimplentes, aqueles que tenham informações faltantes ali na internet, uhum, possam adequar a legislação. É a legislação hoje que garante aí o direito do cidadão a ter acesso às informações, claro, mais importantes aí do poder público e, consequentemente, o dever do poder público de disponibilizar as informações em tempo real. Uhum. E quais seriam os itens que são mais negligenciados aí nos portais das prefeituras goianas hoje em dia? São aqueles itens que são os mais importantes de se pesquisar em um portal, que são a remuneração dos servidores públicos, o direito do cidadão ter acesso a essa folha de pagamento, o pagamento de diárias também, que integra a remuneração, uhum, e também as receitas e despesas, que são ali os empenhos, os pagamentos que se faz de produtos, de serviços adquiridos, que aí tem que ter essa informação completa para o cidadão para que ele exerça ali um controle. Ele tem direito a essas informações, na verdade, e em ano de eleição é muito importante, né, ter acesso a esse tipo de informação. Ainda mais, no ano de eleição as pessoas se interessam mais por essas informações, né? O chamado controle social, nós estamos em uma democracia, não há motivo para se esconder essas informações, para se ocultar, para se deixar apenas restrito ao poder público. Não, o cidadão realmente tem que ter acesso a elas e tem que participar, no sentido de ajudar a fiscalizar, porque tem muitos gastos que estão ali muito próximos do cidadão, uma obra num bairro, um gasto de uma escola, enfim, com um cais, que o cidadão tem condição de fiscalizar porque ele usa aquele serviço, e se ele ver uma despesa que não corresponde à realidade, ele vai poder fazer uma denúncia muito mais qualificada. Agora, o Ministério Público aqui de Goiás possui um plano de atuação em relação à transparência das contas públicas? Quais são os objetivos e como é que tem sido efetivado esse plano de vocês? Sim, as promotorias de justiça em todo o estado, são mais de 130 promotorias, recebem esses dados e aí cada um ao seu ritmo, enfim, a autonomia de cada promotoria para atuar, exige dos municípios, fiscaliza essa situação dos portais e exige daqueles que estejam em situação ruim que possam corrigir as falhas. Só esse ano já foram expedidos 3 recomendações e firmado um termo de ajuste de conduta com municípios que estão em situação pior para que eles se adequem. Esses são instrumentos extrajudiciais, quer dizer, não precisa nem de uma ação para isso, em que o promotor exige a adequação desses portais
e a partir dali o município toma as providências necessárias para isso. Você está falando que são 3 municípios que estão mais atrasados com essa situação, inclusive até 2011, até o ano passado, se eu não me engano, havia 3 municípios que nem tinham, né, portal da transparência. Exato. Era Valparaíso, Lusiânia e Goiânia? Não eram esses 3, não, eram 3 municípios menores. Menores. Mas esse ano, a boa notícia é que não tem nenhum município com nota 0. Né? Que essa avaliação é de 0 a 100. No ano passado, a nota considerada mínima é 50. Né? A menos do que isso é considerado município inadimplente. Os municípios com menos de 50 pontos caíram bastante. Né? Eles eram cerca de 26%, hoje são apenas 10,5% dos municípios que estão inadimplentes. Então, houve uma melhora geral. E a nota de 0 a 100, se você pegar a média dos municípios, a média de nota, o ano passado era 56, esse ano é praticamente 72 pontos. Então houve uma melhora geral dos municípios. Mas Goiânia não está numa situação muito boa nesse ranking, né? Eu não sei se a nota é boa ou ruim, você vai poder nos dizer isso agora, mas está lá embaixo, né, no ranking de transparência. Goiânia, de 1 a 246 municípios, do primeiro a situação 246, Goiânia está ali em 213, quer dizer, está na parte de baixo. A pontuação de Goiânia nesse último diagnóstico, de 56 pontos, não a torna como inadimplente tecnicamente, mas nós consideramos que é uma nota ruim, porque no ano passado Goiânia tinha uma nota 86. Quase todas as informações necessárias, previstas na legislação, estavam no portal de transparência de Goiânia. Esse ano, cerca de metade delas sumiram. Não estavam. Não estão mais. Uma nota 5 de 10, 5,6 de 10, Exato. Né? Para o nosso estudante aqui da UFG, é quase que uma nota para passar, né? Exato. E não para você ter um serviço muito bem reconhecido. E um município como do porte de Goiânia, com a estrutura que tem, a capital do estado, tem que ser um exemplo nisso. E tem ainda algum município goiano que ainda não divulga os dados? Não tem mais. A nota, o menor de todos, a nota mais baixa, que foi o município de Santa Terezinha, que inclusive após essa divulgação, o promotor já conseguiu firmar um termo para que seja corrigido, foi a nota 15, que é muito baixa, mas não chega a ser 0. E qual que é a real situação do município de Goiânia aí no portal da transparência? O que a cidade deixou de divulgar para a nota ter caído de 80 e alguma coisa para 50 e alguma coisa esse ano? Os itens mais importantes, que são aqueles que o cidadão mais se interessa, são receitas, quer dizer, qual é o volume de recursos que está entrando de impostos, de transferência da União, do Estado. Essas informações não estavam presentes. As despesas, que são mais importantes ainda, como o dinheiro é gasto, quais são os contratos que estão sendo feitos pagamentos, né, quais são os produtos que estão sendo adquiridos. Então, essas informações também não foram encontradas na época do diagnóstico. E pagamento de diárias aos servidores públicos também é informação que o cidadão tem direito de saber qual é o motivo do servidor se deslocar para fora do município e qual é o valor que ele recebe por isso, qual é o motivo daquela viagem. Também é uma informação que é considerada para realizar esse diagnóstico. Isso também não estava no portal da transparência de Goiânia, Não né? estava. Agora, por que os municípios escolhem não divulgar essas informações, como Goiânia, que deixou de divulgar pelo menos essas 3 coisas muito importantes que estavam no portal no ano passado, né, e não estão esse ano? Qual que é o motivo para deixar de se divulgar isso? É complicado de respondermos, né, porque isso envolve também uma organização interna, né, a razão pela qual o município deixou de colocar as informações, mas uma constatação que tivemos é que tem municípios muito pequenos, com renda muito menor do que esses municípios que estão com a nota mediana, que conseguiram ter nota 98 de 100. Tem os 4 primeiros municípios, são municípios bem pequenos, alguns deles com 2 mil habitantes. Então, assim, isso demonstra que isso não é caro, isso não é difícil. Quer dizer, o município que tem a vontade de colocar as informações, ele coloca. Hoje em dia a internet, nós estamos aqui, vocês têm vários estudantes, ouvintes dessa geração que estamos aí hoje, né, com menos de 40 anos, já sabe muito bem que a internet hoje faz parte do dia a dia, todo mundo pesquisa tudo na internet. Sim. Então, por que não simplesmente colocar essa informação de como é gasto o dinheiro público na internet? Então, na verdade, a gente entende que não há uma dificuldade técnica. Há uma dificuldade, aí assim, cada Talvez motivo... seja organizacional, os Talvez. municípios precisam se organizar, né? Exato. Agora, há algumas informações que são consideradas sigilosas, que os governos podem deixar de divulgar? Tem um critério para saber? Existe. A legislação prevê essas hipóteses, mas elas são muito raras, são exceções mesmo à regra de transparência, né? São casos em que a divulgação pode comprometer a segurança
né, do governante. Entendo. Ou enfim, das pessoas que estejam ali com os gastos divulgados. Então, são pouquíssimos dados, mas não é esse o problema, não é esse o caso que está sendo omitido. Realmente, as informações que não estão ali são aquelas gerais. Que deveriam ser públicas, Sim. né? E que tipo de prejuízos a população pode ter se esses critérios de transparência não forem atendidos? Isso prejudica o exercício da democracia, né? E há uma legislação que prevê essa obrigatoriedade, e a lei, em caso de descumprimento, pode haver responsabilização pessoal do gestor, ou mesmo essa atuação que eu disse, preventiva, no sentido de corrigir. Porque, na verdade, existe até um estudo acadêmico de municípios que foram avaliados quanto à transparência e também quanto a irregularidades constatadas concretamente, e demonstrou que aqueles municípios que têm menos transparência tiveram maiores índices de irregularidades constatadas pela Controladoria da União. Essa foi uma pesquisa acadêmica de alguns anos atrás. Posso depois passar para vocês. Claro. Então, assim, lógico que não estamos dizendo que um município que esteja com a nota baixa, ele tem como um governante corrupto. Não. Mas há uma relação entre municípios que escondem seus dados e que tenham mais irregularidades constatadas. Isso foi uma análise de mais de 800 municípios. O cidadão comum, ele pode ajudar o Ministério Público nesse processo? Aí como que ele deve fazer? Entendemos que sim. Junto com a divulgação desse ranking, estamos divulgando aí uma campanha para o cidadão para que ele realmente acompanhe. Não adianta também o município ter que se desdobrar para ter um portal de transparência atualizado e o cidadão não utilizar. Então, lógico que o cidadão não vai ficar ali o dia todo abrindo aqueles dados. Mas, de vez em quando ele tiver uma curiosidade de como está sendo gasto, algo que ele tem interesse, na educação, na saúde, na segurança, ele pode começar ali a pesquisar, né? E se ele encontrar alguma irregularidade, algo que ele acha que pode estar indevido, ele pode noticiar a Câmara ou ao Ministério Público. O Ministério Público tem um canal aberto com a população, né, para conversar sobre isso. Tem um canal de denúncias, né, pelo telefone 127 ou pelo site do Ministério Público também. E como que é a atuação do Ministério Público para cobrar desses governos que atuem com transparência, que divulguem essas informações, e como que o Ministério Público age na punição das prefeituras que não cumprem? A ideia inicial é exigir a correção. Primeiro porque a atuação preventiva é muito mais eficaz, né? E assim, evita-se um processo judicial que pode demorar muitos anos. Poderia entrar com uma ação judicial para solicitar, para pedir ao juiz que determinasse essa correção, mas demoraria muito. Então há uma tentativa de resolução e normalmente tem sucesso. Normalmente os municípios que são cobrados, eles acabam cumprindo porque a legislação é muito clara, né? E o Ministério Público tem esse poder de exigir, que é muito importante que uma instituição independente faça isso. Agora, havendo reiteração dessa conduta, não sendo corrigido, aí parte-se para uma questão mais repressiva, que pode aí desaguar numa ação de improbidade administrativa. Tá certo. Nós conversamos com o promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, Bruno Barra Gomes. Bruno, muito obrigado por ter vindo ao estúdio falar conosco. Boa noite para você. Boa noite, o Ministério Público está à disposição. Muito obrigado. São 6h19. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Universitária. Os ritmos nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Sintonize música em movimento. Vai no cabeleireiro. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Dados atualizados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás mostram que subiu para 25 o número de mortes confirmadas por H1N1 aqui no estado. Foram 11 óbitos apenas aqui em Goiânia. Também foram registradas mortes nas cidades de Rio Verde, Trindade, Aragoiânia, Hidrolândia, Campo Alegre de Goiás, Jaú-Paci, Palmeiras de Goiás, Anápolis, Pirenópolis, Carmo do Rio Verde e Morrinhos.
Também aumentou para 2 os óbitos causados pela H3N2, segundo dados do boletim epidemiológico. Outros 12 casos estão em investigação aqui no estado. E a SECIMA, Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, decretou situação de emergência nas bacias dos rios Meia Ponte e João Leite, responsáveis pelo abastecimento hídrico de Goiânia e de toda a região metropolitana. O documento publicado no Diário Oficial do Estado no dia 10 de abril estabelece ações para garantir uso prioritário de água por parte da pasta. O documento define que nas bacias do João Leite e do Meia Ponte devem ser instalados no prazo aí de 60 dias instrumentos de medição volumétrica e orímetro, que é um instrumento utilizado na medição de grandes máquinas, como as utilizadas na captação de água. O objetivo da medida é evitar a baixa vazão dos rios no período de estiagem. E a Prefeitura de Goiânia, por meio da CEINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, anunciou na manhã de hoje a liberação de um dos trechos da Marginal Botafogo que estavam em obras. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, a SMT, liberou o trecho sul-norte entre a Avenida Deputado Jamel Cecílio e o viaduto da Rua 88, ali no setor sul. Outros trechos da Marginal, contudo, continuam em obras e exigem atenção dos motoristas. São eles o trecho que vai da Avenida Anhanguera até a Avenida Independência, nos 2 sentidos, e no trecho norte-sul, entre a Rua PL3 até a Avenida Jamel Cecílio. Em março, a Prefeitura de Goiânia recebeu R$7 milhões para realizar reparos emergenciais em 17 pontos em situação crítica da Marginal Botafogo. O recurso, que veio do Ministério da Integração Nacional, foi liberado após um relatório da CEINFRA apontar a necessidade de obras no local. A previsão é que essas obras durem cerca de 4 meses. O vereador Anselmo Pereira, do PSDB, apresentou nesta terça-feira na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei que autoriza o pagamento de impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa de natureza tributária e não tributária por meio de cartão de crédito e de débito. Pelo projeto, o município fica autorizado igualmente a receber o pagamento de forma parcelada no cartão de crédito em até 10 vezes, com os devidos acréscimos que a legislação tributária permite. O projeto ainda precisa ser aprovado pela Casa e ser sancionado pelo prefeito Iris Rezende. E por falar em cartão de crédito, a partir de agora, os passageiros do transporte coletivo vão poder recarregar as passagens com cartão de débito nos terminais de ônibus da Grande Goiânia. O objetivo é dar novas opções de pagamento aos usuários, agilizar o processo e também fazer com que não seja necessário andar sempre com dinheiro, dentro dos veículos, aumentando aí a segurança da população. A novidade está disponível até o momento nos terminais Bandeiras, Garavelo e também no terminal da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A previsão é que o sistema seja expandido para todos os terminais e plataformas do eixo Anhanguera até o mês de maio. São aceitos cartões com as bandeiras Visa e também Mastercard. A recarga usando o cartão de débito pode ser feita nas máquinas de autoatendimento que estão disponíveis nos terminais. Antes era possível comprar novos créditos apenas com dinheiro e o passageiro deveria depositar o valor exato da passagem. Nos próximos 2 anos, apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos. 17% por gravidez e outros 2% por adoção. É o que mostra uma pesquisa sobre natalidade divulgada hoje pelo IBOP. Do total de entrevistados, 79% não pretendem ter filhos até 2020, 2% não sabem. A pesquisa do IBOP foi realizada entre os dias 15 e 18 de março, com 1.491 pessoas com mais de 16 anos em 143 municípios de todas as regiões do país. O Nordeste é a região onde as pessoas estão mais abertas à maternidade. 19% pretendem ter filhos. Na região Sul, apenas 11%. Na região Sudeste, o percentual é de 18%. No período de 2 anos, nas regiões Norte e Centro-Oeste, 16% dos entrevistados pretendem ter filhos. O levantamento mostra ainda que entre os que pretendem ter filhos, 76% querem o parto normal. Isso feito em uma maternidade ou hospital, e apenas 3% querem fazer o parto em casa.
Agora são 11h26. A gente vai falar de um curso que está sendo oferecido pela Prefeitura de Goiânia. São 25 vagas em um curso gratuito de empreendedorismo para jovens. Nós temos mais detalhes sobre esse assunto com a nossa repórter estagiária Camila Braunas. O curso Nova Jovem de Empreendedorismo está com inscrições abertas até o dia 11 de maio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas no Setor Sul. O curso, que também é gratuito, é voltado para jovens com idades entre 15 e 29 anos de idade expostos a situações de violência física ou simbólica. De acordo com o gerente de projetos da Secretaria de Direitos Humanos de Goiânia, Henrique Martins, a ideia é capacitar e trazer a cultura do empreendedorismo para o jovem em situação de vulnerabilidade. O programa Nova Jovem, ele visa dar a capacitação, né, trazer a cultura do empreendedorismo ao jovem em situação de vulnerabilidade, né, promovendo então essa inserção nesse novo momento de empreendedorismo, né, para que o jovem possa, através do empreendedorismo, ele poder criar o seu próprio negócio de maneira mais adequada, né, ter um acompanhamento, ele possa sair dessa situação de vulnerabilidade. Segundo Eric Martins, o objetivo é emancipar esses jovens de baixa renda, ensinando-os a abrir e gerenciar o próprio negócio. O objetivo é atender a juventude negra de baixa renda, quando a gente fala é o seguinte, porque quando a gente coloca o jovem em situação de vulnerabilidade, é o jovem que, por exemplo, está inserido em situações que lhe colocam, logicamente, com organização de vulnerabilidade, como, por exemplo, vulnerabilidade educacional, de emprego, né? A situação aí financeira da família, né? O contexto da mostrada da comunidade aí, né? Na verdade, com o objetivo de emancipar essa juventude, tá? Eles proporcionar essa juventude inserida num contexto social diverso de muitos outros jovens e através do empreendedorismo, de gestar um negócio, de criar um negócio, e por saber administrá-lo, ele possa, aí, através disso aí, conseguir se emancipar, proporcionar melhor dias para a sua juventude, para que ele possa sair desse índice de vulnerabilidade. O curso é de curta duração. Nesse período, os jovens poderão desenvolver na prática um plano de negócios. Quem concluir o curso terá um acompanhamento para a abertura de um negócio. De acordo com o gerente de projetos Eric Martins, a Secretaria de Direitos Humanos de Goiânia vai assessorar esses jovens até mesmo na negociação de linhas de crédito. Inclusive, quem concluir o curso, começar a concluir o curso devidamente, for aprovado isso aí, vai ter um acompanhamento, tá? É uma incubação. A equipe técnica do Inova Jovem está acompanhando para que ele possa ter uma execução das suas ideias, daquilo que ele aprendeu, para que ele possa estar ter um feedback, ter umas orientações corretas, para que ele possa conseguir plenamente colocar o negócio dele para funcionar, inclusive assessorando ele para que ele possa conseguir linhas de crédito para poder executar o seu negócio. Esse é o primeiro curso do Inova Jovem voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Dados da Prefeitura da capital mostram que 3% dos 450 mil jovens da capital, ou cerca de 13 mil pessoas, se enquadram no perfil do projeto e podem participar das próximas edições. Essa é a primeira edição do curso de empreendedorismo do Inova Jovem, né? A nossa ideia, a nossa meta é que nós possamos fazer outras turmas em outros lugares da capital também, se a gente conseguir atender a um maior público, né? Porque hoje a Goiânia tem um público de mais ou menos 450 mil jovens. Desses 400 mil jovens, praticamente 3% deles são inseridos em vulnerabilidade assim, social maior. Camila Braunas, para o Jornal das 6. 6h30. Com esta reportagem, a gente encerra o Jornal das 6 desta terça-feira, 24 de abril de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários. Agradecemos também aos trabalhos técnicos de Sandro Alves e Clóvis Henrique. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.
ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.